será que eu posso acessar de uma certa maneira o espaço de soluções de uma teoria de Young-Mills olhando as reduções mecânicas? Que sistemas elas me dão? Pode ser que nós tenhamos sistemas interessantes, porque afinal de contas, né, as teorias de Young-Mills têm soluções interessantes. Isso poderia trazer a ideia de alguns sistemas mecânicos interessantes. E tem uma outra coisa que é importante. Quem estuda caos e integrabilidade, geralmente caos e integrabilidade são muito estudados em mecânica clássica de partículas e mecânica quântica. Caos, teoria de campos, estudar regime caótico de campos é uma coisa mais delicada. Mas existem alguns teoremas, tem alguns trabalhos interessantes que foram desenvolvidos tem sido desenvolvidos há cerca de 20 anos, que mostram que, se você quiser estudar o regime de caos numa teoria de campos, você pode trazer a teoria de campos para o regime mecânico, e você tem vários critérios para saber se o teu sistema mecânico tem caos ou não. Tem vários tipos de critérios, critério do coeficiente de Lyapunov, tem os gráficos de Poincaré, tem vários, as pessoas que estudam caos em mecânica, né, elas têm vários critérios para saber se um sistema vai apresentar regime caótico, ou se esse sistema vai ser integrável. Você tem critérios para isso na mecânica, que são graus, número finito de graus de liberdade. O que se mostrou, tem uns trabalhos de uns russos mostraram, é que, inclusive o Slavnov está metido nisso, o Slavnov é bem matemático, né? Slavnov, Fadeev, é da escola russa isso. Eles mostram que, se você quiser saber se uma teoria de campos tem caos ou não, você vai para o regime mecânico dela. Se você descobrir que no regime mecânico tem caos, é porque a teoria de campos, você vai poder ter um regime também de campos caóticos. Então, às vezes, abordar teoria de campos, quer dizer, abordar regimes mecânicos a partir de certas teorias de campos pode ser interessante, porque alguns estudos, algumas análises que ficam complicadas em termos de campos, por quê? Porque as equações agora são equações derivadas parciais, acopladas às vezes, não lineares. Você traz para o regime mecânico que pelo menos você tem equações diferenciais ordinárias, tudo depende só de T. E aí, a tua análise, vamos dizer assim, a tua discussão matemática pode ficar mais simples. Então, às vezes é interessante a gente, para estudar certas propriedades da teoria de campos, olhar a correspondente regime mecânico, porque para alguns estudos, o regime mecânico, as respostas do regime mecânico automaticamente estão dando as respostas para o regime de campo. Então, essa que é a motivação. Então, eu vou trazer referências na próxima aula, porque eu nem sabia que eu ia cobrir esse tópico, começar esse tópico hoje. Eu pensei que não fosse dar tempo. Mas então, na próxima aula, tem umas referências interessantes sobre isso. Aqui a gente teve até um estudante que defendeu tese nisso. O Léo, que a gente chama de coronel, o Leonardo Assis. A tese dele foi em cima de só que a gente fez isso com supersimetria. A gente estudou caos para ver como é que a supersimetria entra no caos. Será que ela melhora, se ela piora? O que a gente entendeu, e a gente passou por isso então, e a gente quis trazer também teorias de campo, supersimétrica. Então o que a gente entendeu é que a supersimetria, ela te dá mais chances de você ter caos. Quer dizer, uma teoria supersimétrica, ela pode ser mais caótica do que uma teoria não supersimétrica. Eu tenho a tese dele, eu posso trazer para vocês, não pela tese dele em si, mas pelas referências que ele dá na tese. Ele fez uma coleção muito boa dos artigos que fazem essa conexão entre regime mecânico e teoria de campo para estudar causa e integrabilidade. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar, a gente está no âmbito de Young-Mills, vamos pegar Young-Mills, SO2. Pegar o grupo que é esse modelinho de síntese que a gente vai estudar. Então, vamos pegar Young-Mills SO2. Então a gente já viu o seguinte, que o campo elétrico de Young-Mills ele é menos gradiente do potencial, menos DADT. Agora, dá aula 10 aí. A aula 10, não presta atenção. Dá para lembrar do sinal aí. Depois eu achei. Hã? Depois eu achei. Achou? Você estava nessa aula? Menos gradiente φ, menos DA
HDT mais G, FABC, FD, AC. Esse é o campo elétrico de Young Mills para qualquer grupo SO, né? E depois o campo magnético. Rotacional. G, FABC. Acho que a gente já vai tomar aula de hoje. Cheguei pouco. Tem que ter um cuidado de ponto. Ok? Tá aqui, rapaz. Não, já chegou, está na aula do dia 19. Mais o meio de G, FABC, AB, vetorial, AC. Beleza? Obrigado. Então, vamos aqui. São os nossos, se nós trabalharmos SO2, a única novidade aqui é que as constantes de estrutura de SO2 são, no caso do SO2, FABC, é o nosso LEBT, é o Epsilon ABC. São as constantes de estrutura do grupo SO2. Então, se nós formos olhar o regime mecânico, os potenciais não dependem de X, os potenciais não dependem de X. Não tem derivada, não tem rotacional, nem gradiente. Esse termo fica, claro, e esses termos aqui ficam, né? Porque a gente aí vai... E aí o nosso lagrangiano de Young-Mills, na redução mecânica, aqui, vai ser interessante porque eles vão introduzir termos de potências mais altas, né? Não vão ser tão simples, né? Como Maxwell e Prof, porque são quadráticos até. Então, se eu pegar Young-Mills, né? A nossa forma é a mesma. Então, o nosso lagrangiano de Young-Mills é só que aqui fica EA ao quadrado e aqui fica EB ao quadrado. Então, o nosso lagrangiano de Young-Mills vai ficar, vou colocar assim, o meio de EA ao quadrado. Vai ficar menos AK ao quadrado. Então, eu posso tirar aquele sinal menos, vai ficar a ponto. E menos G. Botando ao quadrado, né? Quando eu colocar o quadrado, esse termo tem menos, esse termo tem mais. Então, é uma coisa que fica mais menos, né? Vai ficar aqui A ponto ao quadrado, que é o DDT do A, menos G, Epsilon, ABC, FD, AC. Ao quadrado. Perdão. Isso é o E2, né? Menos C2, D2. Menos 1/4, menos C2 sobre 4. Aqui a gente pode chamar esse parâmetro aqui de C2, vamos tirar aqui, vamos chamar esse parâmetro aqui de Psi. Porque a gente pode querer pegar um regime até que não seja relativista. Depois, se quiser, Psi pode ser C2, não importa. Então vamos chamar menos Psi. Por que eu coloquei Psi aqui? Eu coloquei no lugar de C2, eu coloquei Psi, chamei de Psi. Vou deixar esse parâmetro livre. Porque a gente pode considerar uma situação que não tenha nada de velocidade da luz, não seja relativista. O que eu quero é que tenha um parâmetro que distingue, né, a dimensão do E do B, só isso. Então esse parâmetro é só mais que um acerto dimensional. Então vai ficar menos que Psi sobre 4, né? Vai ficar menos que Psi, o quarto aqui, G2. Então vai ficar um Psi G2. Tá? Aqui. FABC, vai ficar então, Epsilon, A. BC, AB, vetorial AC, e isso aqui ao quadrado. Certo? Certo mesmo? Epsilon ABC, AB, C ao quadrado. Então,
Desenvolvendo o primeiro termo, está claro. Aqui nós vamos ter os termos de velocidade, a ao quadrado. Então, nós vamos ter Então, agora eu estou no sistema mecânico. Não vou nem chamar mais de densidade de Lagrangiano. Vou chamar de Lagrangiano porque eu estou no sistema de um grau de liberdade. Tudo é de uma variável só, de uma coordenada só. Então, nós temos o termo de velocidade, então, que é o termo cinético, meio de a ponta ao quadrado. Então, eu já tenho aqui tipo uma partícula, né, tridimensional, posição dela. Vou pegar o termo misto aqui, vai dar um fator 2, vai ficar menos g. Aí nós vamos ter epsilon a b. Aqui, perdão, pessoal, eu acho que tinha que colocar no área esqueci, tá? Epsilon a b c a ponto escalar phi d a c. Um ponto escalar c phi d. Faz o produto escalar desses dois vetores e depois o termo que é mais um meio de G2, né? Aí vamos ter epsilon a b c phi d a c escalar epsilon a b e phi d a e. Depois temos um último termo que é menos que c sobre 4 G2 epsilon a b c a b vetorial a c. Isso aqui seria um quadrado escalar epsilon a b a b vetorial a e. Certo? Então ficou lagrangiano assim. Grandinho. O que pode sair daí? Tem muitos termos assim, polinomiais, né? Então esse termo aqui já está pronto, né? Não tem muito o que fazer com ele, né? Tá. Depois, esse termo aqui, a gente pode usar aquela contração dos épsilon, né? Então ela tem que epsilon a, né? Epsilon ABC, epsilon ADE. Epsilon ABC, epsilon ADE. Delta de PD, delta de CE, menos delta de BE, delta de CD. Então, esse termo aqui, ele vai dar para nós, vou botar aqui, 1 meio de G ao quadrado. Então, nós vamos ter φ d, φ d, φ d. Tá? Então, o B e o D estão juntos, ó. BD. Então, esse primeiro termo vai dar um φ b ao quadrado. Então, vai ficar φ b, φ d. E AC escalar AE. Então, vai ficar aqui AC escalar AC. E se lembra o seguinte, aqui nós vamos ter a 1 ponto ao quadrado, a 2 pontos ao quadrado, a 3 pontos ao quadrado. Nós temos 3 coordenadas, tá? 3 coordenadas vetoriais, é como se eu tivesse 3 partículas, né? Eu tenho A1, que aí esse A1 é um vetor, tem 3 componentes, A1 ao quadrado, vou ter A2, vetor A2 ao quadrado, e vou ter o vetor A3 também ao quadrado. Então eu tenho 3 coordenadas tridimensionais, é como se eu tivesse 3 coordenadas, como se eu tivesse um sistema de 3 partículas. Tá? Esse termo aqui então é a mesma coisa, vai ficar φ1, φ2, φ2, φ3, φ3, mais A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. A1, eu tenho A1, A2, A3. Então as coordenadas que eu tenho desse sistema agora são os campos de Young-Mills, quer dizer, φ1, φ2, φ3, A1, A2, A3. Então eu tenho 3 coordenadas escalares e 3 coordenadas vetoriais.
E aí depois o outro termo vai ficar menos o meio de G2. Aí eu vou ter BE. BE. Então eu vou ter φB. AB. O B fica igual ao E. Escalar. E aí vamos ter CD. φC. Escalar. Então a gente vai ter isso aqui, ó. φB AB ao quadrado. Então vai ficar o φB com o A, porque ficou BE, então ficou φB AB, escalar φC AC. O C fica igual a D. Então vai ficar assim, ficou φB AB, que o B foi igual a E, e o C igual a D. Escalar φC AC. Então, na verdade, essa contraçãozinha aqui é elevada ao quadrado. Isso aqui escalar ela mesmo. Então fica φ1 a 1 mais φ2 a 2 mais φ3 a 3 ao quadrado. Então esse termo aqui está me dando isso. E esse termo aqui. Vamos só preparar o lagrangiano, né? Depois na aula que vem a gente discute mais alguns fatos. Então agora esse termo aqui é epsilon ABC, epsilon AD. Então você já dá conta, tem que fazer AB vetorial AC. Escalar AB vetorial. Vamos fazer agora, vamos botar isso aqui é epsilon I J capa A J A C capa. Epsilon I N, então, J capa N, A B. Eu tenho medo de confundir o L com o L, I N, A D, N, A. Então lembrando que A, B, C, D, E são índices de Young-Mills. Vão de 1 a 3, mas no sentido do grupo de Gay. I, J capa N, N, blá blá. Vão de 1 a 3, mas no sentido espacial. Então, esses índices aqui são totalmente espaciais. Acho que ninguém vai confundir isso. Então, isso aqui é Young-Mills, Young-Mills, Young-Mills e Young-Mills. Aí, os índices de coordenadas são IJ, K, NN. Beleza. Então, IJ, K, INN, isso aqui vai ficar delta, a mesma coisa. Vai ficar delta de JN, delta de KN, menos delta de JN. Delta de capa. Então, quando a gente jogar isso aqui, então nós vamos ter, esse primeiro tempo vai juntar J com M. Então nós vamos ter AB, vai ficar ABN, ADN, né? Vai ficar o J, vai ficar M, vai ficar ABN, ADN, então vai ficar AB, escalar, AB. E capa N. Então, AC escalar AE. Depois, menos. JN, JN. Então, vai ficar AB escalar AE. Vezes AC escalar a D. Então isso ainda, isso é uma parte, porque isso aqui foi só o produto escalar. Agora a gente vai usar esse fato aqui, que a gente já tem a contração. Epsilon ABC, Epsilon AVE. Então, vamos fazer agora só completar isso aqui, porque isso tudo aqui vai dar multiplicado, né? Por Epsilon ABC, Epsilon AVE. Então, o primeiro termo da delta de BD.
Então isso aqui vai ficar BD. Então vai ficar AB escalar AD ao quadrado. Vai ficar então A1 escalar A1 mais A2 escalar A2 mais A3 escalar A3. E depois esse termo aqui dá um CE, né? Delta de C. Vai ficar AC. Então vai ficar a mesma coisa, vai ficar AC escalar AC ao quadrado, vai ficar AB escalar AB a quarta. Certo? Porque vai ficar AB escalar AB, vai ficar A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, mais A... vai ficar A1 escalar A1 mais A2 escalar A2 mais A3 escalar A3. Tá certo. Isso aqui é A1, isso aqui é AB escalar AB, tá certo. E esse aqui também vai ficar AC escalar AC. Então vai ficar AC escalar AC, AB, 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 AC, AC, então isso aqui é ao quadrado. Esse aqui é ABC ao quadrado. Isso aqui vai ficar AB escalar AB. E esse aqui vai parecer um AC escalar AC. Opa. Então essa grandeza aqui está ao quadrado. É o primeiro termo. E agora esse segundo termo aqui, esse termo aqui vezes esse, e agora esse termo aqui vezes esse. Então agora vai ficar BD e CE. Nós vamos ter agora AB escalar AE, mas aí vamos ter aqui o C fica E, então vamos botar aqui, vai ficar C, AC escalar, e o D ficou B, AB. Então eu estou fazendo esse termo aqui com esse, deu esse aqui, e esse mesmo termo aqui com esse. Então vai dar isso aqui ao quadrado, vai dar AB escalar AC ao quadrado, que é uma outra composição, né? Aqui é AB escalar AD ao quadrado, aqui é AB escalar AC ao quadrado, é AB escalar AC vezes AB escalar AC. Tá assim. Então isso aqui vai ficar A1 escalar A1, A1 escalar A1, A1 escalar A2, A1 escalar A3. Caramba, né? Agora vamos fazer esse aqui. Então, olha, isso aí é só o regime para a gente ver. A gente está fazendo o regime mecânico, né? O Ang News é completo. A gente está só pegando o regime mecânico. Né? Você vê que a questão de achar a solução não é tão simples assim. Né? Então agora vamos lá, pegar esse termo aqui. Menos BECD. Então, menos BE menos AB escalar AD. Vamos colocar assim. E aí, o segundo termo, AC. Então, o C vira, o C vai com D. Então, aqui tem D. Então, o C vai com D. Então, vamos chamar C e C. E o E vai com B. Então, menos AD. Então acaba que esse termo se recompõe aqui. Esse termo aqui, com aquele menos deu esse, e agora esse termo aqui que é menos nesse primeiro, aqui deu esse. Então, agora eu estou perdido, eu estou aqui embaixo. Não estou fazendo confusão. Esse termo aqui, esses dois tributos. Esse termo aqui, eu fiz com isso aqui. Então gerou esse e gerou esse. Com sinal, termo lá. Com esse, gerou esse. E aquele primeiro termo com esse, gerou esse. Agora eu estou pegando o segundo termo. O segundo termo com esse. Tá legal. Gerou esse. E agora o segundo termo de lá, o segundo termo está aqui. Vai ficar mais agora. E aí agora ficou BECD. Então BE, vai ficar AB, escalar AB. E C escalar AB. Então AC escalar AC. Então vai dar o primeiro também, né? Então acho que tudo isso aqui se recompõe com o fator 2. Então esse termo aqui reproduz esse, dá um fator 2 aqui. E a gente joga isso aqui fora.
E esse aqui eu produzo aqui. Joga esse aqui. Então a gente conseguiu escrever esse termo aqui. Então foi isso não. A gente fez o primeiro, fez o quadrado e a gente estava voltando só esse, trabalhar só esse termo. Esse termo que a gente tinha trabalhado, né? Mas eu acho que eu apaguei. Que droga. Apaguei esse termo. Vamos refazer. Então vamos ver como é que ficou isso tudo. Como ficou? Pronto. Nosso Lagrangiano ficou então. Meio de A. Ponto. Escalar. A. Não tem mais nada a fazer. Menos G. Y, A, B, C. A ponto. Escalar. AC. Φ D. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos trocar C com D aqui. Fica mais. E aí agora eu tenho AA, CC, DB. AA, CC, DB. Eu posso chamar aqui de D, esse aqui de C, de D, esse de C. Só que está na ordem certa, né? Beleza, esse é o segundo tempo. O terceiro tempo que a gente tinha feito e apagou, vou botar ele aqui em parênteses, ficar mais um meio de G2. Então ficou. Primeiro tempo ficava delta de BD, delta de CE. Então ficava FB, AC, escalar, FD, AM. E aí o primeiro tempo ficava delta de BD, delta de CE. Então ficou FB, FD, AC, AC. Então ficou FB, FD, AC, escalar AC. Então, esses dois índices formam independentemente. Vou colocar assim. AC, escalar AC. E o outro termo ficou menos delta de BE, BC, BCD. Aí o segundo termo ficava BE, ficava FD, ficava FD, AD, escalar. E aí ficava um delta de BECD. BDCE, BECD. Isso aí agora CD. CD. BE, BDCE, BE, BCD. Então o segundo termo vai ficar. Esse é o segundo termo que nós estamos fazendo. Vai ficar B, E, C, D. B com E está aqui. Aí C com D. C, escalar. É a mesma coisa. Isso aqui. Então fica esse parênteses aqui. Escalar. Esse parênteses. Então e agora o último tema que a gente já tem feito. Não apagou não. Menos que 4, menos que 5 sobre 4, G2. E aí eu vou ter fatores 2 vão cancelar, aqui 2. E aí nós vamos ter AD escalar AD ao quadrado, AD escalar AD ao quadrado. Há um termo quartico aqui, alguma coisa parecida com termo anarmônico, né? E depois menos AD escalar AC, AD escalar AC, AD escalar AC, menos AD escalar AC ao quadrado. AD escalar AC, AD escalar AC. Tarefa para a próxima. Ele vai perder muito
tempo se a gente for fazer isso, né? Uma tarefa algébrica, agora é só renomear. Vamos fazer o seguinte, para não ficar carregando esses ais, esses fios, vamos dar nome a essas coordenadas. Então, o nosso problema vai ter o seguinte, vamos chamar essas coordenadas assim. Então, agora tem os índices de Young Mills, né? Esses índices B, C, D, A, B, C, D, E, esses são todos índices de Young Mills. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa coordenada, esse vetor AA de Young Mills. Então, aqui eu tenho A1, A2, A3. Então, eu vou chamar o A1, vamos dizer assim, de um vetor X grande, o A2 de um Y grande, e o A3 de um Z grande. A gente tem essas coordenadas aqui. Então, tem coordenadas X grande, Y grande, Z grande. Claro, cada coordenada é um vetor, tem 3 componentes. Então, isso aqui é o A1, é o A Young Mills, primeiro gerador 1, segundo campo de Young Mills, terceiro campo de Young Mills. Então, vamos chamar essas coordenadas assim. E as nossas coordenadas de A, vamos chamar das coordenadas, onde tem 3 coordenadas escalares, né? Que A, B e C. Então vamos chamar essas coordenadas aqui de Φ, Q e signo. Tenho medo de aparecer Matheus de Paulo naquele grupo aí. É perigoso. Vamos botar Φ, Q e lambda. Acho que lambda não vai aparecer em hora nenhuma, então vamos chamar aqui de coordenadas. Obrigado aí pela sugestão, mas eu só falo das matrizes de sigma, que depois pode aparecer álgebra. Então, Φ, Q e lambda. Então nós temos 3 coordenadas escalares, 3 coordenadas vetoriais. O que eu vou pedir para fazer, na próxima aula, quem tiver coragem, é substituir essas coordenadas aqui. Então você vai ficar um meio de x ponto ao quadrado, mais um meio de y ponto ao quadrado, mais um meio de z ponto ao quadrado. Aí aqui vamos fazer epsilon 1, 2, 3, a 1 ponto, que é x, escalar y, e aí aqui vai aparecer o 3, que é o lambda. Vai fazer todas as somas, vai fazer essa soma completa. Vai ficar epsilon 1, 2, 3, epsilon 1, 3, 2, depois epsilon 2, 1, 3, epsilon 2, 3, 1, epsilon 3, 1, 2, epsilon 3, 2, 1. Abrir isso tudo aqui, aqui é a mesma coisa, vai ficar, a primeira coordenada ficou φ ao quadrado, mais Q ao quadrado, mais lambda ao quadrado, que multiplica x, escalar x2, mais y2, mais z2. E aqui é a mesma coisa. Então, eu vou pedir agora só essa tarefa para a aula da seguinte, que é escrever. É uma tarefa que eu acho até que tem vergonha de pedir a vocês. Se for o caso, eu faço. É uma tarefa só algébrica, né? Mas é só se não tiver tempo, se alguém escrever. Então, escrever L em termos das coordenadas definidas assim. Certo? E aí a gente vai fazer um lagrangiano robustinho. E aí vamos depois tirar as equações de Euler-Lagrange, para ver o que a gente pode tirar. Então vocês estão vendo que é um problema. Quer dizer, isso aí é um setor mecânico de Young Mills SU2. Tem pouquíssimos campos. É o SU mais baixo que tem. É o SU2, é o mais fundamental. Mas isso aí já vai dar um belo modelo, assim, com muita discussão que se pode fazer. Certo? Então, isso aí, claro, isso aí já foi estudado na literatura, né? Eu posso até trazer a referência que faz essa discussão do que é esse sistema mecânico. Então, do que um modelo mecânico derivado de Young Mills pode estar descrevendo para nós. Isso é interessante, que de repente você pode ter sistemas de partículas que tenham por trás de si uma estrutura de Young Mills. Então, é interessante a gente se perguntar sobre isso, tá bom? O que significa, por exemplo, você tem que marcar sua partícula livre? O que é isso? Daí pensa assim, o fóton livre. O que o Marx livre está descrevendo? Você vai escrever o modo eletromagnético ali. Então seria um fóton livre. O que seria um fóton livre? Uma partícula livre. Só que
Aonde é que você, quer dizer, e aonde é que vai estar a noção do spin? O spin está no fato de ser uma partícula vetorial, tem 3 graus de liberdade. Então, quer dizer, o fato de só sobrar o ar, você tem um meio de A ponto ao quadrado, né? Esse A vetor está indicando o spin do fóton, quer dizer, é um vetor. Você vê que realmente quem se propaga do fóton é o spin 1. O spin 0, que seria o φ, ele morre. A equação de movimento da φ igual a zero. Então, você pegar a equação, quer dizer, pegar a pergunta que você fez, né? Quando a gente pegou a redução mecânica de Maxwell, ela deu para a gente, né? No caso de Maxwell, na verdade, só deu isso por meio de A ponto ao quadrado. Então, você está descrevendo uma partícula que tem 3 graus de liberdade, quer dizer, que é um objeto que tem spin 1, a partícula vetorial que tem spin 1. No caso de Proctor, ainda aparecia aquele termo que era mais meio de mi φ2 menos A2. Mas aí a equação de campo me dizia φ igual a zero. Então, improvável. Então, esse campo de Proctor, na verdade, ele corresponde a um oscilador harmônico, mas tridimensional. Então, o que sobra também é o spin 1. Então, isso mostra para você que o campo de Proctor não escreve spin 0, ele escreve spin 1. Então, você, aqui, por exemplo, o que a gente vai ter? A gente tem 3 campos vetoriais. Então, a gente tem 3 spins 1. E observa o seguinte, os campos escalares, nenhum deles aparece por derivada. Então, essas coordenadas não são coordenadas que tenham momento, não tem momento canônico associado, né? A derivada do Lagrangiano em relação a que ponto é zero. A derivada do Lagrangiano em relação a que ponto, a derivada do Lagrangiano em relação a φ ponto e lambda ponto é zero. Então, essas coordenadas não têm momento. Mas qual é o papel delas no sistema? Elas aparecem algebricamente. Se a gente tirar as equações de campo delas, as equações de campo delas vão ser equações algébricas, podem estar indicando a presença de alguns vínculos. Então, tem muita riqueza para discutir. A presença desse campo meio que mostra um acoplamento de forma diferente. Se for zero, exato. Dependendo do regime desse. Exato, dependendo do regime da solução. No caso particular, você pode registrar. Legal? No Paulo que a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Tá? Coordenada, vou ter transformação de gauge. Isso, vai ver quais são as transformações, né? No caso, unidimensional. Não tem, porque quando pegar a transformação de gauge, quando você pega o delta A1, delta, né? Quer dizer, a gente tem aqui o delta A1. Delta Φ1, por exemplo, né? O delta ΦA é menos F ABC, parâmetro de SO2, IC, menos DDT do ômega A. Então, ó, vai ter essa transformação aqui. No caso mecânico, quer dizer, no caso ele tem essa transformação de gauge. Se você pegar a parte espacial, né? Você, aqui vai ser menos, a parte escalar vai ter a derivada temporal, depois a parte espacial, delta AA, vai ser menos F ABC, ômega B, AC, menos o gradiente, tá? Na verdade, mais o gradiente do ômega A. E aí esse termo aqui não tem derivada espacial de nada. Tudo é. Então, eu vou ter a minha simetria de gauge aqui. Essas coordenadas aqui se transformam homogeneamente. Elas são covariantes de gauge. Mas essas coordenadas aqui, ó, elas têm esse termo que dá a elas o caráter de um campo de gauge. Uma coordenada de gauge agora. Vamos discutir essas coisas. Beleza, pessoal. Então, por hoje basta. Então amanhã a gente não faz a nossa aula 15B, 15 bis, não precisa.